Olá, caros enemistas, tudo bem? Então vamos lá, vamos dar continuidade a nossos estudos sobre a história do Brasil. Sim, vamos continuar estudando este belo país e a sua república. E falando em república deste país, imagine um político egocêntrico, moralista, com a retórica de ser a salvação, né, com um discurso totalmente lunático, com uma posição política totalmente incoerente, né? Ou seja, um político totalmente perdido no meio deste mundo político. E aí vem a pergunta: um ser desse poderia ter se tornado presidente da República? Resposta: sim. Um ser lunático, egocêntrico, moralista, com a retórica de salvador da pátria, foi eleito presidente da República no ano de 1960. Estamos falando de quem? Estamos falando de Jânio Quadros. Um governo extremamente relâmpago. Jânio Quadros foi, durante toda a sua vida política, um político sem expressão, que nunca teve presente dentro dos grandes partidos políticos do Brasil na década de 60, na década de 50, né, que seria a UDN, o PSD, o PTB. Não, esse cara sempre foi de partidos políticos sem expressão, mas aos opostos importantes nesta época. Né? Primeiro foi prefeito de São Paulo, logo depois foi governador do estado de São Paulo. E este cara chegou à presidência da República. Né? E como que ele chega à presidência da República? Ele chega à presidência da República no momento que o Brasil estava imensamente afundado numa crise política, onde que se questionava esse projeto desenvolvimentista defendido pelos getulistas. Né? Era o período pós-governo JK. E esse nome de salvador da pátria, o povo cansado da corrupção que alastrava-se pelo país, precisava de um salvador da pátria que vinha de um campo diferente da política para salvar o Brasil da corrupção. E aí surgiu o nome de Jânio Quadros. E com o apoio político da UDN, Jânio Quadros se posicionou contra as forças getulistas. Resultado disso, Jânio Quadros venceu as eleições de 1960. Jânio Quadros venceu o então general Henrique Lott, que representava os getulistas numa aliança com o PTB. Né? Só que essa campanha de 1960 foi uma campanha muito, vamos dizer assim, surreal para os padrões brasileiros. Porque, como vocês ainda não devem ter percebido, dentro desse período que nós chamamos de República Liberal, o processo político era um pouco diferente de hoje. Na época, no Brasil, se elegia presidente e vice-presidente de maneiras separadas. Né? Não se votava na chapa, certo? E então, dentro desse processo eleitoral, surgiu uma campanha paralela, né? A campanha da aliança Janjan. Jânio Quadros para presidente, ligados aos udenistas, Jango para vice-presidente, ligado aos getulistas. Né? Isso chamou os votos dos getulistas para Jânio Quadros. E Jânio Quadros não se ligou para isso. Quero ser eleito presidente da República. Né? E no final da história, a chapa Janjan, a chapa extraoficial Janjan, foi eleita. Né? E Jânio Quadros tomava posse como presidente da República. Enfim, Jânio Quadros então foi eleito presidente da República e João Goulart foi eleito vice-presidente da República. Então o governo já começava com uma contradição. O presidente e o vice-presidente não pensavam as mesmas coisas. Né? E assim começava este governo. Tá? Jânio Quadros era um exibicionista, moralista, demagogo, que prometeu varrer a corrupção do nosso país. Sim, ele fazia campanha com a vassoura na mão e tinha um jinglezinho que tinha uma musiquinha que dizia: varre, varre, vassourinha,
a corrupção deste país, algo mais ou menos desse gênero, né? Então, o discurso de Jânio Quadros é que ele iria varrer a corrupção do Brasil e moralizar a administração pública brasileira, né? Ou seja, colocar ordem na casa. Ele assume a presidência com todo esse jeito exibicionista, moralista, demagogo, egocêntrico, e começa o seu governo. E ao começar o seu governo, ele toma iniciativas que não agradavam a todos, como a questão da política externa do Brasil, né? Quando ele se tornou presidente da República, no ano de 1961, o mundo ainda vivia a Guerra Fria, então estávamos dentro da bipolaridade capitalismo e comunismo, Estados Unidos, União Soviética. E desde o governo Dutra, o Brasil tinha rompido relações diplomáticas com nações comunistas, como a União Soviética e a China, né? E, né, se propôs a um alinhamento diplomático direto e exclusivo com os Estados Unidos. E escolhemos o lado do capitalismo, né? Então, nesse momento, o que o Jânio Quadros faz? Defende a política externa independente, mas que o Brasil ainda dependesse do capital externo. Só que, para depender do capital externo, eu vou depender do capital externo de quem? Dos países capitalistas. Mas o que o Jânio Quadros faz? Reata as relações diplomáticas com as nações comunistas, a União Soviética e a China. Mas ao mesmo tempo que ele faz uma reaproximação junto a esses países comunistas, ele passa a defender uma política econômica do FMI, Fundo Monetário Internacional, que era um fundo financeiro capitalista. Ou seja, o cara estava criando uma bagunça diplomática no Brasil. Ou você vai para o lado do comunismo ou você vai para o lado do capitalismo. Em época de Guerra Fria não dá para ficar em cima do muro. Você tinha que ter lado, né? E aí, tudo bem. E aí, como ele falava que ele precisava do capital externo, né, o país só iria se desenvolver com o capital externo, ele vai propor uma lei que prejudica a entrada do capital externo no Brasil. Ele envia para o Congresso a proposta de lei antitrust, que inibe, né, a retirada de recursos financeiros do Brasil pelas empresas estrangeiras que atuam no Brasil. Como assim? Para acabar de vez com essa política externa totalmente confusa, ele me condecora com a medalha do Cruzeiro do Sul, a maior honraria diplomática do governo brasileiro, um cara chamado Ernesto Che Guevara, que era ministro do Trabalho do governo cubano, um país que tinha acabado de passar por uma revolução comunista. Che Guevara veio para o Brasil, galera. Ele é condecorado com essa medalha. E imagina nesse momento o que o governo americano já estava pensando do senhor Jânio Quadros. Neste momento, a UDN, que representava os interesses políticos dos Estados Unidos no Brasil, rompe definitivamente com Jânio Quadros. Ou seja, o Jânio Quadros atiçou a onça com a vara curta, né? Trouxe um comunista para dentro do território brasileiro em épocas de Guerra Fria. Um país que tinha uma proximidade extrema com os Estados Unidos. No âmbito de políticas internas, o discurso moralista do Jânio Quadros era uma coisa bizarra. Para defender a moralização da sociedade brasileira e defender o bem da família tradicional, Jânio Quadros decreta a proibição de lança-perfume no carnaval, brigas de galo, corridas de cavalo no meio de semana e uso de biquínis em desfile de Miss. Eram essas medidas que iriam moralizar a sociedade brasileira. E assim Jânio Quadros começava a demonstrar que sua passagem pela presidência da República seria algo extremamente curto. Com a política externa totalmente adverso com aquilo que o Brasil venha defendido desde o início da Guerra Fria, e com a política interna totalmente adversa ao real propósito do cargo da presidência da República, a primeira consequência foi a construção do isolamento político de Jânio Quadros. E esse isolamento começa a ser constituído quando a UDN oficializa o rompimento com o governo Jânio. A UDN, na época, era o segundo maior partido do Brasil,
né? Só estava atrás do PSD. A UDN era liderada pelo Carlos Lacerda, né? E o Carlos Lacerda, como nós vimos lá no governo do Getúlio Vargas, era aquele jornalista, né, que era proprietário de um jornal e tinha o seu jornal à disposição para fazer oposição política aos getulistas. Só que dessa vez ele usa o seu jornal para fazer uma oposição ao seu antigo aliado, Jânio Quadros. E o Lacerda tinha o seguinte ponto de discurso: Jânio Quadros quer abrir a porta do comunismo internacional no Brasil. Tá? Ou seja, com o uso de ataques diários da mídia e esse isolamento político que se constituía, o governo Jânio Quadros entrou numa rota de autodestruição, a começar pelo aumento da sua impopularidade, um isolamento político extremamente grandioso, né? O presidente ficou isolado, sem apoio de ninguém, né? E, para fechar, né, uma oposição midiática diária, dia sim, dia não, dia também, né? Ou seja, o presidente estava sozinho, ele estava isolado num barco chamado Presidência da República. E aí, nas suas viagens lunáticas, o que o Jânio Quadros então decidiu fazer? Dar a última cartada. E essa última cartada se chamava renúncia. E aí, no dia 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros envia a sua carta de renúncia ao Congresso Nacional, dizendo que forças ocultas estariam prejudicando o seu governo. Enfim, ele tinha uma estratégia por detrás do uso dessa carta de renúncia. Ele achava-se, ele tinha o pensamento, né, bem coisas de Jânio Quadros, que a população estava com ele. Eu tenho o povo do meu lado, dizia Jânio Quadros. Não era bem isso que ele imaginava. Porque ele queria que essa carta de renúncia criasse uma mobilização popular, como aconteceu com a morte de Getúlio Vargas. Né? Ou seja, eu vou entregar a minha renúncia, o povo vai se mobilizar e, né, vai ter uma mobilização popular, os militares vão estar do meu lado e eu serei reconduzido à presidência da República. Porque ele acreditava que até as Forças Armadas estavam do lado dele. Povo e Forças Armadas. Então, como ele acreditava que as Forças Armadas e o povo iriam se mobilizar com a sua carta de renúncia, a carta de renúncia foi uma estratégia política para tentar demover a crise que já estava institucionalizada sobre o seu governo. Só que deu errado, deu ruim. O Congresso Nacional aceitou a carta de renúncia, os partidos políticos e as Forças Armadas referendaram a renúncia de Jânio Quadros. E a partir daí começa uma nova crise. A crise da posse do vice-presidente João Goulart. Se o Jânio Quadros, que foi eleito sobre um discurso de apoio de anticomunistas, antigetulistas, e foi tirado do poder do jeito que foi tirado, pressionado até renunciar, João Goulart, que era getulista e tinha ligações próximas com os sindicatos, e que estava em uma viagem oficial pelo governo brasileiro na China no dia da renúncia, não era visto com bons olhos por aqueles que apoiaram então Jânio Quadros para presidente. Então começava aí uma nova briga, uma nova crise política por detrás desse governo, que agora era uma crise que está direcionada o que fazer. Seguir a Constituição e empossar João Goulart como presidente, com todo o seu histórico de getulista, sindicalista, ou ir a vias de fato e dar um golpe de Estado, que era o desejo da UDN. Então, novamente, o Brasil estava sobre a hipótese de um golpe de Estado. Bom, João Goulart, o Jango, né, assim que a carta de renúncia foi aceita pelo Congresso Nacional,
estava em viagem para a China e automaticamente retornou ao Brasil, né? Aquelas viagens longas, né, para tentar pacificar o ambiente. Né, então ele veio, aí conta a história que ele saiu da China, foi para a Europa, da Europa foi para a Argentina, da Argentina para o Uruguai, do Uruguai para o Rio Grande do Sul e enfim veio para o Rio de Janeiro tomar a posse de presidência da República. Bom, isso, né, em quase que o mês de setembro inteiro, né? E é neste ambiente que ainda o presidente, não, o vice-presidente não sabe se vai ser vice-presidente ou será golpeado, né? Que começa então, né, um movimento aí dos legalistas em prol da Constituição e a garantia do empossamento de João Goulart para presidente da República. De um lado, você tinha esses legalistas que defendiam o preceito constitucional, do outro lado, você tinha forças militares e a UDN que taxavam o João Goulart como uma ameaça comunista, que assim, com o João Goulart realmente o Brasil se tornaria um país comunista, então estavam tramando um golpe. Então você tinha os golpistas e os legalistas, né? E no meio disso tudo surgiu uma campanha pela legalidade, uma campanha para, né, garantir o princípio constitucional e garantir a posse de João Goulart. Este movimento foi a Campanha da Legalidade de 1961. E essa Campanha da Legalidade ela foi um movimento, vamos dizer assim, todo controlado por um outro político importante que entra nessa história. O governador do Rio Grande do Sul, o jovem governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. Leonel Brizola, então, abraça a causa da legalidade, né? E começa aí um movimento em defesa da posse de João Goulart de uma maneira inconstante, né? Constante, melhor dizendo, forte. E aí o que acontece? Ele usa, né, os veículos, a rádio, né? Então ele cria a rádio da legalidade e difunde a ideia da legalidade por todo o Brasil, né? Pelas ondas do rádio. Então as ideias em defesa da legalidade, do preceito constitucional, da posse de João Goulart, ganham o território brasileiro pelas ondas do rádio. E isso começou a ser visto como uma, vamos dizer assim, um contragolpe à tentativa do golpe bolado pela UDN e os militares. Porque o povo agora queria João Goulart presidente. Pronto. É a Constituição? Então dá posse ao João Goulart. Só que a UDN e os militares não queriam João Goulart nem a pau. Então começou-se a articular um acordo político nesse processo todo, né? Então deste acordo político surge a solução parlamentarista, tá? Porque esse embate entre golpistas e legalistas quase colocou o Brasil, vias de fato, em uma guerra civil. Para impedir então essa guerra civil, esse confronto armado entre esses dois grupos, veio então a solução política. Se propôs a mudança do sistema político, limitando os poderes do presidente da República. Este modelo político, esse sistema político, era o parlamentarismo. Jango poderia tomar posse como presidente da República desde que aceitasse a mudança do sistema. O Brasil passaria de presidencialismo para parlamentarismo. Acabou que o Jango aceitou, João Goulart aceitou essa proposta, até mesmo contra muitos dos seus apoiadores. E o Congresso, mais que imediato, aprovou a lei que mudou o sistema político brasileiro. E o Brasil passaria a ser um país, uma república parlamentar, né, onde que os poderes de governo estariam nas mãos de quem? Do primeiro-ministro, enquanto os poderes de Estado estariam nas mãos do presidente da República, né, que é diferente. Poderes de governo é administrar o governo, poderes de Estado é representar o Brasil em algum evento internacional, conferência da ONU e etc, etc. Tá? E assim, João Goulart, depois dessa solução parlamentarista, João Goulart foi empossado presidente da República. Este sistema parlamentarista vai perdurar até o ano de 1963,
quando teremos um plebiscito, e é esse plebiscito que abre as brechas, as portas, né, para o golpe civil-militar de 64, só que isso é assunto para outras aulas. Fechamos.